Graça e paz a todos, meus irmãos. Bom dia a todos, a vocês que nos acompanham ao vivo, pelas redes sociais. Agora, em tempos de coronavírus, esse é o nosso meio de estarmos em comunhão e não perdermos tudo isso que nós temos na casa de Deus, porque nós somos a casa de Deus, nós somos a igreja de Deus, né? Então, hoje nós vamos começar a nossa primeira escola bíblica via online. Muito legal isso. Então, eu vou começar com o devocional e antes de não ser mesmo. Devocional não vou depois da escola bíblica, né? Então, vamos abrir lá no Salmo 91, nos versos de 9 a 12. Então, o tema que eu escolhi hoje é que não é tempo de colocar Deus à prova. Então, o Salmo 91, 9 vai falar assim: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então aqui tem falado que Deus é o nosso abrigo, que Deus é o nosso refúgio e nenhum mal nos atingirá. E glória a Deus por isso. Mas isso não significa que no momento que nós estamos passando, nós devemos desrespeitar as ordens que são nos dadas. Então, é um momento para que nós possamos ficar em casa mesmo. Nós não estávamos aqui na igreja, o pastor foi muito prudente falando que o culto não aconteceria de forma real, mas sim de forma virtual, porque algumas pessoas não estão dando a devida atenção, a devida proporção ao problema que nós estamos passando. E isso é muito perigoso, porque isso é tentar ao Senhor. E quem já tentou ao Senhor foi Satanás, tentando Jesus no deserto, onde ele falou: no Salmo 91 está escrito que aos seus anjos ele dará ordens. E o que Jesus respondeu? Está lá em Deuteronômio 6, ele também respondeu com a palavra, né? Ele falou que não tentarás ao Senhor seu Deus. Então, muitas vezes as pessoas usam o Salmo 91 como uma ferramenta para poder fazer o que quiser, sem contar com a vontade de Deus, sem contar com os preceitos de Deus. E isso está errado, porque além de contar com os preceitos de Deus, nós também devemos contar com o que está lá em Romanos 13, no verso 1 e 2, que eu vou ler para vocês. Todos devem sujeitar-se à autoridade dadas aos governantes, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que rebela contra a autoridade está se colocando contra a autoridade que está se colocando contra quem Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmos. Então aqui fala que se nós desrespeitarmos as autoridades, nós estaremos desrespeitando a Deus. E isso é um problema. Infelizmente, houve relatos que na cidade ainda existem muitas pessoas em bares, porque os bares vão fechar só a partir de segunda-feira, em supermercados lotados, tanto é que alguns supermercados modificaram o seu jeito de atender as pessoas, né? Então menos pessoas vão poder entrar no supermercado. E isso é para conter o momento em que nós estamos passando. E isso é muito importante. Eu vi uma reportagem falando que um pastor utilizou o Salmo 91, falando que ele poderia entrar numa jaula de leão, e aí ele seria salvo por Deus. Então ele tentou a Deus, porque lá fala que nem o leão não vai nos alcançar nesse sentido, né? E aí ele tentou a Deus, e o que aconteceu? O leão, na reportagem fala que quando ele percebeu que Deus não o ajudaria, então ele foi fazer alguma coisa para mostrar para os seus fiéis que Deus era com ele, e aí virou motivo de zombaria. Então ele falou que como Deus, na reportagem fala, quando ele percebeu que Deus não o ajudaria, ele saiu correndo de volta, e ao sair correndo de volta, o leão abocanhou sua nádega. Então ele foi embora para casa com uma mordida na bunda de leão. A gente acredita que se fosse uma situação real, onde o milagre de Deus era necessário, se ele estivesse numa floresta e tivessem leões ao seu redor, provavelmente Deus o salvaria, mas ele colocou Deus à tentação. Então, que nós possamos guardar isso para a gente, né? Não tentemos a Deus nesse momento, fiquemos em casa mesmo, façamos somente o estritamente necessário. Eu estou aqui sem a minha família, sem meu filho, vim louvar ao Senhor, vim aprender com a escola bíblica, mas graças a Deus nós temos novas tecnologias e
vamos utilizar desse meio para ficar em casa, nos resguardarmos desse momento e continuarmos louvando a Deus através da mídia social. Glória a Deus por nossa igreja ter pessoas que saibam mexer com essas tecnologias. Agradecemos pela vida do Tiago, que está aqui presente também, e ao pastor por ter sido sensato e ter suspendido os cultos presenciais, né? Então, que nós possamos, neste momento, continuar louvando a Deus. Agora nós vamos passar, depois da oração, vamos passar a palavra para o louvor, e que os nossos dias de distanciamento sejam curtos, mas quanto mais ficarmos em casa, mais curtos eles serão, né? Então vamos fazer uma oração. Senhor Deus, graças te damos por este momento, que em meio a esta crise ainda nos dá a oportunidade de louvarmos ao Senhor, de estarmos em comunhão com uma igreja, no nosso caso, através das mídias sociais. Que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, que o Senhor cure o nosso país desse vírus, que o Senhor possa nos proteger, mas que não nos isentamos das nossas responsabilidades de ficarmos recontidos na nossa casa. Nós agradecemos por todas as oportunidades que o Senhor nos dá através das redes sociais, através da tecnologia, e que o Senhor possa estar presente como se estivéssemos todos aqui na sua casa, porque nós somos a sua casa, nós somos a sua igreja. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, misericórdia das pessoas que contraíram o vírus, que o Senhor acalante o coração das pessoas que perderam seus entes através desses vírus, e que este momento seja passageiro o mais breve possível. Nós contamos com a tua misericórdia, nós contamos com o teu amor, Senhor. Essa oração que eu faço é no nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Quero convidar você que está aí na sua casa, vamos louvar o Senhor. É bem mais fácil falar quando vocês estão aí, nós estamos aqui, escondidinhos. Mas que Deus possa falar ao coração de vocês nesta manhã. Coração
De ler com os irmãos a palavra do Senhor que se encontra em João 14, a partir do versículo 1. Que o coração de vocês não fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu não lhe diria que vou preparar moradas para vocês. E quando tudo estiver pronto, então eu virei buscar todos para que possam sempre estar aonde estou. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como então podemos saber o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai, a não ser por mim. Amém? Nesse tempo de dificuldade, o nosso papel como igreja é sempre estar buscando em Deus o nosso socorro, independente das circunstâncias, e confiando que nós precisamos dele e vamos sempre continuar precisando dele em todas as situações. Amém? Como Pai
Possamos conhecer mais do Senhor, mais da Tua bondade, mais da Tua fidelidade e mais do Teu perdão, Senhor. Alcança cada família que tem sido atingida. Eu oro e peço, Senhor, que possamos ver a Tua presença, a Tua graça em meio a todo o caos, Pai. Visita cada irmão que está no seu lar, que o Senhor fale aos corações por meio do ensinamento da Tua palavra. E só podemos Te dar graças, porque ainda o Senhor é o nosso Deus e ainda nos ama. Por isso Te louvamos e para sempre vamos louvar o Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. É muito bom estar aqui, né? Começando a EBD. Estamos sentindo falta dos irmãos. Mas eu estou, como diz Jeremias, trazendo à memória aquilo que me dá esperança. Então, estou aqui tentando visualizar cada família no seu lugar, né? Desejar a vocês um bom dia e ter a bênção de Deus de poder falar com os irmãos, para que a palavra de Deus seja guardada no coração e a gente continue o trabalho de conhecimento da palavra do Senhor. Hoje é domingo, 22 de março. E nós vamos estudar os capítulos 5 e 6 do livro de Marcos, sendo que o meu foco vai ser o capítulo 5, mas eu preparei uma reprise, né, daquilo que a gente estava vendo, então nós estamos aí. Logo no início do estudo de Marcos, a gente falou um pouquinho sobre a biografia de Marcos, então vou lembrar para os irmãos que Marcos não foi um apóstolo, ele era um discípulo, ele conviveu com os milagres de Jesus, ele esteve ali durante um tempo acompanhando, mas ele foi discipulado por Pedro, e Pedro cumpriu aquilo que Jesus determinou, né? E de fazer discípulos. Então, o que a gente tem aí?
Marcos escreveu o Evangelho mais ou menos no ano de 64, né? E nós vamos ver que a partir do capítulo 1, Marcos então já começa a falar do ministério de João Batista, né? Ele não descreve os momentos anteriores, né? O nascimento de João, o nascimento de Jesus, mas ele já começa a descrever o que João fez. Então nós vamos ver. João, uma figura muito especial, vivia no deserto, alimentava de gafanhotos, de mel, vestia roupa de pelo, né? Então ele era uma pessoa muito exótica. Ele batizava no Jordão, mas o foco da mensagem de João Batista era o arrependimento. A gente vai ver que até João acontecia os sacrifícios, né? Matava-se o animal, colocava a mão na cabeça do animal, matava o animal, ele era queimado, e o sacerdote, então, concedia perdão, né? O pecado era transferido para o animal, então havia o derramamento de sangue e o perdão dos pecados. João agora, então, quer arrependimento. Arrependimento implica mudança de vida. Não adianta você pedir perdão hoje, amanhã continuar fazendo o mesmo erro. Então, você precisa mudar de vida, mudar as suas atitudes. Então, o ministério de João, pregando o batismo, ele foi a primeira pessoa, né, que já batizou na água, por imersão. E nós vamos ver Jesus, então, cumprindo aquilo que João, que era o seu antecessor, era aquele que estava anunciando o reino de Deus, né? Então, o que a gente vai ver? Jesus foi batizado, e no momento do batismo de Jesus, o Espírito Santo apareceu em forma de pomba. Vamos lembrar que é em forma. O Espírito Santo não é uma pomba, né? A gente não vai ver as pombinhas brancas voando aí e achando que o Espírito Santo está aparecendo. Não. Ele apareceu em forma de pomba. O Espírito Santo também apareceu em forma de fogo, de vento, de sussurro. Então, nesse momento, o Espírito Santo aparece e Deus fala, né? Eis aí o meu filho amado, a quem me comprazo. Então, nós estamos vendo aí o início do ministério de Jesus. Após o batismo, Jesus, então, vai para o deserto orar. Lá, no deserto, ele é tentado e o diabo, então, utilizando de artimanhas, tenta Jesus. E Jesus sempre, usando a Bíblia, usando o Velho Testamento, ele, então, refuta as propostas do diabo e é vencido. E Jesus vence, né? E derrota o diabo naquele momento. Aí o que nós vamos ver? Jesus já então andando, né, pela Galileia, começa a ver algumas pessoas das quais ele chamaria para ser seus discípulos, futuros apóstolos. Então nós vamos ver uma sequência de chamadas de pessoas diferentes, jovens, pessoas incultas, pessoas com uma prosperidade financeira, pessoas que também tinham acesso à população para ser chamada como discípulo. Então, no Evangelho de Marcos, o primeiro milagre que vai acontecer é a cura do endemoniado de Cafarnaum. O que a gente vai ver aí? Era uma pessoa, né, que se desbravava, lutava, brigava, era forte e que ninguém derrotava, mas que Jesus expulsa o demônio dele e ele passa a viver em paz. Essa semana eu estava vendo um meme em que uma pessoa conversando com a outra fala da questão de que Pedro, né, seria uma pessoa e a outra representando Pedro, né? Aí Jesus, representando uma pessoa, fala assim: ah, Pedro, você me traiu. Aí Pedro responde para Jesus: ah, mas você curou minha sogra. Então isso aí é um meme que passou, mas é uma realidade. Mas com certeza Pedro ficou feliz com a cura da sogra dele, porque com certeza era uma pessoa do Senhor, uma pessoa que obedecia a Jesus. E assim que ela foi curada, a primeira coisa que ela fez foi servir a Jesus. É um privilégio muito grande para aqueles que conhecem a Jesus, é servi-lo. Nós podemos servir de muitas maneiras, né? Eu acredito que a sogra de Pedro deve ter preparado uma comidinha bem gostosinha, arrumado uma mesa bonitinha, e agradou tanto a Jesus como os companheiros dele que estavam lá, né? Agora nós vamos ver
o outro milagre de Jesus, que é a cura do leproso. Então, o que a gente tem aí? Para lembrar que nos tempos de Jesus, Jesus ainda estava vivendo, naquele período, a Judéia, os judeus viviam ainda sobre a lei. Então, os judeus não tinham acesso à população, né? Eles moravam fora de casa, eles não podiam ter contato com ninguém, eles viviam à margem da sociedade. Mas um leproso, ele aproximou de Jesus e disse que se Jesus quisesse, poderia curá-lo. Como Jesus tem compaixão dele, cura e ainda promete a ele a salvação. Isso é muito bom. É uma coisa que nós sempre podemos ter. E importante o seguinte, cura física, gente, é muito bom. Não ter dor, não ter sofrimento, não ter despesas para pagar sem condição, muito bom. Mas acontece o seguinte, o reino de Deus, ou Jesus, veio pregar o reino de Deus. E esse reino é um reino que promete a vida eterna. Toda pessoa que crê em Jesus tem a vida eterna. Bênção, Deus distribui para todo mundo. Então, nós temos aí a bênção da chuva, a bênção do alimento, a bênção do sol, a bênção de ter um trabalho, a bênção de ter saúde. Mas você tem a certeza da salvação? Você tem a certeza do reino dos céus? Você tem certeza que no futuro da sua vida, depois da morte, você vai gozar da bênção da salvação, do reino dos céus, de estar perto de Jesus? Isso é uma bênção muito grande, que a gente deveria questionar todos os dias, né? É claro que quem já aceitou Jesus está tranquilo. E a única questão é agora se encher do Espírito Santo. No capítulo 2, então nós estamos vendo aí por enquanto o mistério de Jesus muito próximo a Cafarnaum, a Galileia, ao mar da Galileia, né? Então agora nós vamos ver a cura do paralítico de Cafarnaum. Isso é interessante. Paralítico, não podia andar. Como é que ele ia chegar até Jesus? Então, aí a gente vai ver que seus amigos colocam ele numa maca, né? Hoje, padiola, alguma coisa assim, e levam ele. Na casa que Jesus estava muito cheio, não tinha condição de entrar. O que eles vão? Sobem ao eirado, que é o telhado. O telhado tinha um pouco de barro, né? Também capim. Eles cavam aquilo e cavaram um buracão, né? Porque para passar a padiola toda com o paralítico. Então, eles descem o paralítico e Jesus opera, então, um milagre. E foi instantâneo. Na mesma hora, o paralítico pôde pegar sua caminha e sair. A convocação de Levi. Levi, ele é muito conhecido como Mateus, né? E vamos lembrar que ele era um cobrador de imposto. Então, ele era um judeu a serviço do Império Romano. O Império Romano estipulava uma quantidade de imposto. Aquilo que eles cobrassem a mais era deles. Então, Levi aqui estava no lucro. Mas Jesus o chama, né? E ele então promete devolver e começa a seguir Jesus. Nesse mesmo período de Levi, nós vamos ver dois fatos onde Jesus é questionado. Tanto na convivência dele com pecadores, porque ele se assentava com pecadores, e aí ele disse que veio para os doentes, não veio para os santos, e como jejum, né? Na questão do jejum, eles vão lembrar que João Batista pregava o jejum, os seus discípulos jejuavam, então, e Jesus não, mas aí ele fala que numa festa a gente não faz jejum. Enquanto Jesus estava aqui, não havia essa necessidade de jejum. Hoje nós praticamos o jejum, né? Aquele que pode, que tem saúde, pratica o jejum. E como um sacrifício a Deus, como um propósito, né? Não é uma barganha. Eu não jejuo para receber de Deus alguma coisa. Mas nós podemos nos abster de algum alimento. Jesus, Senhor do sábado. Temos aí a questão de que Jesus, mas os seus discípulos, colheram espigas para se sustentarem, né? Então, eles reclamam disso e Jesus fala que nós poderíamos fazer a obra dele no sábado, né? Não poderíamos negar. E ele lembra Davi, que também com seus soldados comeram o pão da proposição, né? Na época de Davi. Temos aí a cura da mão do homem ressequida e né, que ele
opera um milagre, cura, e aí nós vamos ver que nesse momento eles declaram Jesus como o Filho de Deus. Um reconhecimento do poder de Jesus, né, que ninguém comum poderia fazer esse milagre. Bom, então agora, ainda no capítulo 2, nós vemos o quadro completo dos apóstolos, né? Aí, a partir de aí, eles recebem o nome, é o núcleo inicial do ministério de Jesus, são 2, Simão, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tadeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Judas, aí estão os 2. E agora nós vamos ver que é interessante que com os milagres de Jesus, ele realizando coisas, oferecendo perdão, oferecendo o reino dos céus às pessoas, eles acham que Jesus estava possesso. Aí Jesus fala com eles assim: pode alguém brigar com alguém da casa? A tendência é dividir. Se eu começo na minha casa, a brigar com os meus lá, né, minha filha, o meu marido, nós começamos a brigar, a tendência é o reino dividir, a casa dividir. Aí Jesus faz essa analogia. Se ele, possesso do diabo, possesso de Satanás, começa a expulsar Satanás, como é que fica? Então ele prova que ele é o Filho de Deus e que ele sim tem poder contra Satanás, né? Mas Satanás não tem poder nenhum contra ele. Jesus pode ajuntar os seus, mas o diabo normalmente faz espalhar, né? Ele não ministra bênção sobre as pessoas. É muito famosa a parábola da semeadura, e aí a gente vai ver, nós temos 4 tipos de terrenos, né? A beira do caminho, o pedregoso, o espinhoso e o terreno fértil. Cada tipo de terreno produz ou não produz as sementes que ali são jogadas. E Jesus dá a explicação. E para mim fica a beleza do terreno fértil. Quando você joga uma semente num terreno fértil, né, ele vai produzir, e isso tem a ver muito com a parábola da semente, que também está nesse capítulo, o seguinte: joga-se a semente, ela vai germinar e vai produzir. Na parábola da semente, ele diz que é assim, a gente joga da semente, e do dia para a noite surge um raminho, e logo esse raminho cresce. Então, nós podemos semear. E é interessante que muitas pessoas têm a ideia de que os ministérios pastorais são ministérios tipo galinha de granja, né? Pega o pintinho, produz aquela remessa grande de gente. Então, cada mensagem de um pastor, ele tem que arrebanhar um monte de gente. E não. O que Jesus disse é que o terreno pode produzir 30, 40, 80, 100. Então, em alguns lugares, quando o pastor prega, vai haver pouca conversão. Em alguns lugares, em algumas situações, vai haver muitas conversões. Então, a gente tem que ver o seguinte: a palavra do Senhor, ela precisa ser semeada. Quanto a germinar, quanto à conversão, quanto à transformação de pessoas, quem vai determinar é o próprio Deus, através do Espírito Santo, né? E aí, agora a gente tem que ver o grão da mostarda. Eu já trouxe para os meninos da classe de EBD um grãozinho de mostarda, que não é nem a mostarda da qual o Novo Testamento fala, né? É a mostarda que a gente alimenta dela, aquele vegetal com uma folha. A mostarda, que é referida aqui, lá na Judéia, é uma árvore muito grande. Então, você imagina uma sementinha produzir uma árvore tão grande, né, que dá sombra para os animais e dá lugar para que os passarinhos possam construir seus ninhos. E assim deve ser nossa fé. Então, fazendo uma analogia da semente, a gente vê o seguinte: quando nós temos fé, a obra do Senhor ela é feita com muito carinho, com muito amor, e ela produz. Na parábola da candeia, para quem já passou por um tempo em que a energia elétrica às vezes falhava, muitas vezes, no tempo de Jesus era óleo, né? Mas no nosso tempo aqui, quem já usou lamparina, quem já usou vela, e sabe que se eu coloco essa lamparina, essa vela no baixo,
o efeito de iluminação dela é muito pequeno. Então, eu tenho que colocar mais no alto. Tenho que colocar no alto para ter uma abrangência maior na iluminação. Isso é muito bom. Então, Jesus deu essa explicação que o reino dos céus, ele deve ser elevado às alturas, não é isso? Jesus acalma a tempestade. Nós estamos agora vivendo um momento de tempestade, né? Todo mundo aí apavorado com o coronavírus e os memes aparecendo. Então, a gente que já tem mais de 60 não pode sair na rua, as ameaças do cata-velho, né? Está por aí, mas a gente fica até feliz, né? O supermercado vai abrir 7h30 da madrugada para a gente fazer compra. Tudo bem, faremos as compras às 7h30 da manhã, isso é, se o chofer levantar para fazer compra com a gente, né? Então, nós vamos ver lá. Jesus, mas os discípulos, passando pelo mar da Galileia, acontece uma tempestade. Os discípulos já eram acostumados à tempestade, a maioria deles eram pescadores, né? Então eles eram acostumados à tempestade. Então eles ficam apavorados e Marcos, então, faz um detalhe especial. Jesus estava dormindo com seu travesseiro na popa. Interessante, né? Jesus andava com o travesseiro debaixo do braço, para no meio do barco, estar lá dormindo tranquilo com o travesseiro. Não. Jesus não carregava travesseirinho. Mas era comum os pescadores terem uma almofada, ter um travesseiro no barco, porque eles pescavam à noite, jogavam as redes, né? E passavam a noite ali. Então, dava para dormir um sono. Então, os barcos já tinham esse travesseirinho, e Jesus, certamente, aproveitou o travesseiro para dormir, ele estava descansando. E aí, os discípulos, né, os apóstolos, apavorados com a tempestade, falam assim, mas Jesus, você está dormindo? Nós aqui num medo terrível, e o Senhor está dormindo. Então, Jesus, calma lá, gente. Fez um sinal, uma palavra, a tempestade acalmou. E os discípulos ficam apavorados, ou espantados, ou admirados. Como que alguém pode ter domínio sobre a natureza, acalmar uma tempestade? Bom, Jesus, né, esteve lá na fundação do mundo, ele era o verbo. Então, quando Deus fez o mundo, Jesus fez também, estava lá. Então, todo mundo já sabe, Jesus já conhecia o mecanismo todo da humanidade, tinha poder e tem poder, né? Então, nós estamos aí na expectativa de ter essa tempestade até lá, para abril, agosto, sei lá até quando. Mas no nosso coração, eu acredito que Jesus vai acalmar a tempestade, e aos poucos nós vamos nos organizando, acostumando a ficar em casa, né? Porque está difícil, essa ideia, não posso sair, não posso fazer uma caminhada, não posso ir na academia, né? Mas Jesus vai acalmar essa tempestade, e com certeza nós vamos estar daqui a um tempo livres, né, dessa doença, e nós podemos voltar às nossas atitudes. Bom, terminei aí a nossa reflexão anterior, e agora nós vamos para o capítulo 5. Nós temos aí a cura do endemoniado Gerazeno. Jesus, inicialmente, começou o seu ministério em volta ali do mar da Galileia, e eu não vou saber falar o nome das cidades, que são meio complicados, mas a mais conhecida é Gadara e Gerasa, né? Então, esse demoniado estava na cidade de Gerasa. Então, o que a gente vai ver? Um homem que vivia nos sepulcros, né? Em que ninguém conseguia segurá-lo, mesmo que se acorrentasse, ele derrubava, arrebentava as correntes, não é isso? Então, ele estava ali por andando, viu Jesus, e ele viu Jesus, o endemoniado. Portanto, quem está falando é Satanás, não é o homem, né? Então ele fala assim, Filho do Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então o diabo sabe do poder de Jesus, e ele não quer, né, ser atormentado, ele não quer principalmente que Jesus o expulse, né, faça com que ele volte lá para o lugar dele, né, que é o inferno. Então ele pede para Jesus não incomodar. Jesus sabia com que estava lidando, mas mesmo assim ele ainda pergunta o nome do diabo.
né, do demônio que estava ali. E ele responde que era legião. Legião não era o nome do demônio, era um resumo de todos os demônios que estavam com essa pessoa, né? Então, essa legião, ele, com medo de voltar para o inferno, pede a Jesus para entrar na manada de porcos. Interessante, uma manada de porcos. O judeu não come carne de porco. Como que tinha uma criação de porco? Porque a cidade de Gerasa era uma cidade que tinha gentios, pessoas de outros países, né, de outras denominações, e tinha judeu. Então, a criação de porcos não era dos judeus, e sim de gentios. Só que o que acontece? Os demônios entram nos porcos e depois se atiram no lago. Consequência, porco não sabe nadar, morreram todos. E aí, os porqueiros têm um prejuízo muito grande, né? Os criadores, os tratadores vão contar para os donos e o prejuízo é muito grande. Consequência, Jesus é expulso daquela terra, né? E aí Jesus ainda fala que profeta não faz milagre na própria terra, né? Então, é coisa difícil para Jesus reconhecer que a região que ele morava, uma região certamente ele gostava muito dos seus parentes, né? Dos irmãos dele, não aceitar. Então, Jesus andando pela região, ele está andando, sempre quando Jesus andava, muita gente o seguia, alguns querendo milagres, outros querendo apenas conhecer, alguns já estavam até acusando Jesus, né, de algumas coisas. Então, o que a gente vai ver? Chega um determinado momento que Jesus está caminhando com as pessoas, alto sacerdote procura Jesus para que Jesus curasse ele, né? Era o principal da sinagoga. O que a gente vê aí? Uma pessoa que era encarregada de distribuir as tarefas da sinagoga, né? Certamente uma pessoa instruída na lei de Deus, pede um milagre para Jesus, que é curar a filha dele. Isso é muito bom, porque a gente pensa o seguinte: por mais que nós tenhamos fé, por mais que nós conhecemos a palavra de Deus, a gente precisa das outras pessoas. Então, não é vergonha nenhum pedir para que alguém ore para a gente, para que alguém nos ensine, para que passar por algumas dificuldades. E é isso que Jairo fez. A filha dele estava doente e ele precisou de Jesus. Bom, então, Jairo pede a Jesus para impor a mão dele. E no caminho, quando Jesus está indo, né, para a casa de Jairo, alguém interrompe Jesus. Vamos falar disso depois. Então, quase chegando na casa de Jairo, chegando na casa, vem aquele alvoroço. E é interessante que, naquela época, os judeus, não sei se hoje, mas naquela época os judeus faziam muito barulho quando havia morte de alguém, né? Então, já estava aquele barulho grande, aquele choro, aquela confusão na casa de Jairo, quando eles anunciam que a menina já estava morrida, que Jesus não podia fazer mais nada, né? E às vezes alguém ainda falou assim: viu, Jesus, você foi parar com aquela mulher lá, né? Por isso que agora a filha de Jairo morreu. Jairo ficou muito triste, mas Jesus disse para ele: calma, crê somente. Então, o que Jesus quis? Olha, você não foi me buscar porque eu era capaz de curar a sua filha? Eu sou dono da vida, posso tirar doenças, posso vencer outros problemas. Então, Jesus, vendo a menina, disse que ela apenas dormia, estava calma. Interessante que esta frase de Jesus, em outros evangelhos, essa frase, calma, ela apenas dorme, ela é usada até como acusação contra Jesus. Marcos não relata isso, é relatado em outros evangelhos. Então, o que a gente vai ver? Os discípulos mais chegados a Jesus, Pedro, Tiago e João, são convidados para entrar no quarto. Os pais da menina também vão. Chegando lá, Jesus fala uma frase linda, né? Talita cumi, quer dizer, menina, levante. Né? Então, a menina levantou, foi curada, e Jesus pediu para que não contassem para ninguém. Nós vamos lembrar que Jesus veio para anunciar o reino de Deus, ele não veio para espalhar milagres, para fazer milagres. Ele fez porque ele precisava mostrar a todo mundo o poder dele, mas não era o objetivo dele.
Então, ele pediu para que não espalhasse, até porque a gente vai ver que à medida que o evangelho, que o ministério de Jesus vai prosseguindo, a perseguição de Jesus vai aumentando, e ele então vai ficando limitado de andar, porque ele precisava cumprir o tempo dele aqui na terra, né? Então, pediu para não comentar. E interessante que no caso de algumas pessoas que foram curadas, elas foram os responsáveis por anunciar. Jesus não permanecia na cidade, e as pessoas foram responsáveis por anunciar o reino de Deus naquele lugar. Então, né, a menininha levantou com fome, e a mãe dela certamente providenciou uma comidinha bem gostosinha, né? A gente imagina a mãe cuidando de filho, e aquelas comidinhas gostosinhas, né? O que você quer comer? Né? A menina falou assim: ai, mãe, faz um purê de batatas e um pudim e um bife acebolado. Eu ouvi um pedido desse essa semana, né? Mas nós fizemos. Papai é que está devendo ainda o pudim, mas vai sair. Bom, eu falei com vocês que Jesus foi interrompido no caminho entre o pedido de Jairo até a casa de Jairo, onde houve a ressurreição da menina. Então, a gente vai pensar o seguinte: uma multidão muito grande seguindo, e eu imagino que Jesus vai fazer um milagre, vamos lá ver o que vai acontecer. Então, muita gente estava seguindo Jesus. Mas, no trajeto, Jesus sentiu que alguém tocou nele, né? E interessante é que a gente vai ver o seguinte: uma mulher que já estava afastada do convívio social, porque ela tinha uma hemorragia há 12 anos, né? Não é um relato perfeito, mas a gente imagina que ela estava com um ciclo menstrual há 12 anos. Para a gente que é mulher, a gente sabe que isso é muito difícil, porque além de ter o incômodo todos os dias, a saúde vai fragilizando. E vamos pensar que, naquele tempo de Jesus, uma mulher, no seu período menstrual, ela era afastada um pouco do seu convívio social. Então, essa mulher, ela não podia tocar nas vasilhas, porque era considerada impura. Ela não podia dormir com o seu marido, porque ela era impura. Ela não podia abraçar seus filhos, porque era impura. Ela não podia andar pela cidade, porque ela estava impura. E essa mulher tem, então, a audácia de pensar assim: no meio daquele monte de gente, ninguém vai me reconhecer, ninguém vai saber que eu estou impura. Eu posso ali e tocar Jesus. Ele é tão poderoso que eu posso só tocar. E ela, então, faz isso. Interessante é que, procurando uma imagem para colocar nesse slide, todas as imagens, essa mulher estava meio que caída no chão. Eu não imagino assim, né? Eu coloquei a imagem aí da mulher meio que caída, tocando apenas nas vestes de Jesus, mas eu imagino que ela estava de pé, né? E que ela deve ter espichado a mão assim, ó, e tocado no ombro de Jesus, né? Porque Jesus percebeu. Claro que se ela tivesse tocado na pontinha do vestido dele, vestido não, da roupa dele, né? Ele teria sentido o mesmo poder saindo dele. Mas ele sentiu. Então, por isso eu imagino. E Jesus para, porque ele sentiu que dele saiu poder. E ele pergunta, mas os discípulos, nesse momento, falam assim: ó Jesus, a gente não sabe quem é, não. Olha um monte de gente que está à volta, com certeza um monte de pessoas tocou. E realmente, gente, se você for imaginar, no meio de uma multidão, andando, muita gente deve ter tocado Jesus. Mas ninguém tocou a Jesus com a fé que essa mulher teve. A fé dela foi tanto, ela sabia que Jesus podia operar nela o melhor, que ela foi curada. Saiu o poder dela e ela foi curada, né? Nesse momento, ela cria coragem e revela a Jesus que foi ela que tocou, né? Certamente, num diálogo um pouco maior, ela contou para Jesus a situação dela, né? Já ter gasto com o médico, já não ter mais condição, já estar enfraquecida fisicamente, enfraquecida na alma, e que vendo Jesus, ela recobrou todo o senso do poder de Deus, daquele Deus que certamente ela já havia falado dele, né?
e ela já tinha escutado sobre os milagres de Jesus. Então, ela estava recuperando toda aquela fé. E isso foi muito bom, porque numa atitude de submissão, numa atitude de adoração ao Senhor, ela adorou a Jesus. Ela prostrou, aí sim ela ajoelhou. Mas quando ela ajoelha diante de Jesus, né? Então toda aquela multidão vê a cena. Não foi uma cena às escondidas, né? E Jesus então socorre aquela mulher. Passar a palavra para o meu amigo Ítalo, capítulo 6, vem na bênção. Bom dia, irmãos. É uma alegria estarmos aqui reunidos novamente. Não numa situação ideal, né? Todos nós queríamos estar aqui reunidos no templo nessa manhã, louvando o Senhor juntos, aprendendo da palavra de Deus juntos. Mas infelizmente, diante dessa situação que estamos vivendo, né? Não só nossa cidade, mas o nosso país e o mundo, nós precisamos não olhar para as situações negativas, as situações adversas, mas ser gratos a Deus, que mesmo diante dessa situação, Ele permite que a gente esteja aqui junto, louvando ao Senhor, em comunhão, mesmo que à distância, e aprendendo a Tua Palavra juntos, mediante as redes sociais. A irmã Márcia já começou o nosso estudo dessa manhã, que é uma continuação do livro de Marcos. E hoje nós vamos estudar o capítulo 5, que foi falado por ela, e o capítulo 6, que a gente vai estudar um pouquinho mais a partir de agora. Vamos fazer algumas recapitulações importantes sobre o Evangelho de Marcos e a diferença que o Evangelho de Marcos tem para outros evangelhos. O Evangelho de Marcos, ele tem uma característica importante, que é o seu dinamismo. Ele mostra muito as ações de Jesus, oculta muito daquilo que ele fala em parábolas e traz muito daquilo que ele fez e as suas emoções, a forma como Marcos retrata as emoções de Jesus muito fortemente no seu evangelho. Isso é importante porque quando a gente olha e relembra o público ou o foco que Marcos tinha para escrever o teu evangelho, a gente compreende a forma maravilhosa que ele escreveu por intermédio do Espírito Santo o teu evangelho. Vamos relembrar que Marcos, ele escreveu o teu evangelho para os cristãos, gentios que viviam em Roma e que sofriam perseguições do imperador Nero. Então, Marcos, ele traz Jesus como um servo, ele não oculta Jesus como filho de Deus, pelo contrário, ele exalta ele como poderoso filho de Deus, mas ele traz Jesus como uma pessoa, alguém que sofreu, que passou por tribulações, sofrimentos, angústias, aflições, mas que no final ele fez isso tudo para servir e que no final houve a vitória. Então, a intenção de Marcos com o teu evangelho era mostrar que, mesmo que vocês, cristãos, gentios, em Roma, estivessem sofrendo, assim como Jesus sofreu e ele venceu o mundo, eles também poderiam passar por essas tribulações, por esse martírio. Então, é importante ressaltar a forma como Marcos trata o teu evangelho e a forma como a gente está aqui estudando o evangelho de Marcos, e é importante a gente estar sempre atento às emoções que Marcos relata e a forma como ele relata as ações de Jesus. Márcia trouxe alguns acontecimentos que trouxe Marcos aí no capítulo 5. Nós vamos estudar a partir do capítulo 6, que começa falando sobre a rejeição de Jesus entre os seus. Olhando um pouco sobre o ministério de Jesus, ele encontra João Batista. Então, a gente começa o evangelho de Marcos com o encontro de Jesus com João Batista. Isso mostra que Marcos, e a importância de Marcos, de trazer as ações de Jesus para o povo gentil de Roma, e isso faz com que ele omita em seu evangelho toda a genealogia de Jesus, o nascimento de Jesus. Então, nada disso é presente no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos já inicia no ministério de Jesus, porque ele quer mostrar as ações, aquilo que Jesus fez. Então, Jesus encontra João Batista, é batizado e tentado no deserto. Depois que ele é tentado no deserto, a irmã Márcia trouxe aqui a forma como o diabo tentou tentar Jesus e a forma como Jesus venceu ele no deserto. Jesus, ele parte por um caminho.
ele vai a Cafarnaum, realiza curas, depois ele atravessa o mar da Galileia, vai encontrar o homem possesso, o legião, volta. Então, depois que o ministério de Jesus se inicia, ele já começa a realizar curas em cidades da Galileia e do outro lado do mar da Galileia. Isso acontece por um período, mas depois disso, Jesus ele volta a Nazaré, e a Bíblia relata que depois que ele volta a Nazaré, acontece a morte de João Batista. Só que essa volta de Jesus a Nazaré, ela é pertinente numa escola bíblica a gente estudar, porque é preciso entender o porquê que o povo de Nazaré não aceitou Jesus, ou o porquê que ele foi rejeitado entre os seus, e a dificuldade que muitas das vezes nós temos entre os nossos, entre as nossas famílias, entre aqueles que são mais próximos de nós. É importante relatar aí no capítulo 6, do versículo 1 ao 6, Marcos relata essa rejeição de Jesus, e esse texto ele traz Jesus num sabate, que é o sábado do povo judeu, que era o tempo onde os judeus separavam para descansar. Então, existia toda uma lei sobre o sábado. Nós estudamos e vemos nos outras EBDs, nas lições anteriores, que Jesus ele vem para mostrar que ele é o Senhor do sábado. Então, assim como toda a lei que foi dada a Moisés e toda a lei que estava nas mãos dos fariseus, toda a lei que regia o povo judeu, Jesus veio para dar significado a ela. E a lei do sábado não é diferente. É importante entender que Jesus ele chega a Nazaré num sábado. Então ele vem para ensinar também em Nazaré a importância do sábado, a forma como verdadeiramente precisa se enxergar e viver o sábado, viver essa lei. E num sábado, Jesus na sinagoga entra e juntamente com o povo ali reunido, os mestres da lei, os fariseus, ele começa a ler as escrituras. Marcos, ele não relata qual é a escritura que Jesus leu. E isso é importante da gente relatar, porque Marcos, ele foca nas emoções que ali se encontra. A forma como o povo fica admirado com a leitura de Jesus, a forma como o povo fica admirado com a autoridade e a sabedoria de Jesus. Mas a gente vê em outro evangelho, que é em Lucas, que essa profecia lida por Jesus está em Isaías 61, 1, 2, que é uma profecia sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Jesus, sobre o ungido do Espírito Santo, aquele que viria para purificar os nossos pecados. Jesus então faz essa leitura, lê ali a escritura na sinagoga em Nazaré, e as pessoas elas ficam admiradas com a sabedoria e a autoridade que Jesus tem sobre aquelas palavras. Mas quando Jesus vem e fala de que aquela profecia havia se cumprido naquele momento, as pessoas elas começam a questionar Jesus. Ou seja, Nazaré, ou o pessoal de Nazaré, ou a sinagoga, os fariseus, os mestres da lei, enquanto Jesus lia as escrituras, via Jesus apenas como alguém que tinha autoridade para falar das escrituras, mas não enxergava Jesus como o Filho de Deus que ele é. Quando Jesus ele afirma que ele é o Messias, o povo se revolta, começa a chamá-lo de blasfemo, assim como Jesus já sofreu isso em outras situações, até em Cafarnaum, antes de voltar para Nazaré. E sobre essa passagem, é importante relatar que Jesus volta a Nazaré depois que seu ministério se inicia. Então, ele é batizado, tentado no deserto, aí ele passa por tudo aquilo que a Márcia relatou sobre os milagres, sobre as idas aos vilarejos, vilas e cidades da Galileia, e volta a Nazaré após ter sido batizado pelo Espírito Santo. Isso vai muito da visão que o povo de Nazaré tinha sobre Jesus. Antes do ministério de Jesus se iniciar, Jesus era visto na cidade de Nazaré como um carpinteiro, como filho de José carpinteiro, como alguém que cresceu, uma criança que cresceu e brincou com a criança dos fariseus que ali estavam. Então eles viam Jesus não
como o que viria para realizar o teu ministério, mas como alguém que estava crescendo e se preparando para o teu ministério. Jesus, ele poderia muito bem ter vindo ao mundo, iniciado o seu ministério assim que ele chegasse aqui, mas ele também, assim como todos nós, passa por um processo. Jesus também passou por esse processo até que seu ministério se iniciasse. E a visão que o povo de Nazaré tinha de Jesus era dele antes de iniciar o seu ministério. Era como um carpinteiro, era como alguém ali, filho de José, filho de Maria. E quando Jesus volta a Nazaré, ele não é mais um carpinteiro, ele não é mais aquela pessoa que estava passando por um processo para que seu ministério se iniciasse. Ele é alguém que já foi batizado pelo Espírito Santo e que já está realizando aquilo que o Pai queria que ele realizasse na terra. Então as pessoas, elas começaram a questionar Jesus. Não é este o filho do carpinteiro José? De onde lhe vem essa sabedoria? Eu coloquei aí no slide AC/DC, mas não é a banda. Eu coloquei AC/DC para ser antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus, ele antes de iniciar o seu ministério, ele era visto como apenas filho do carpinteiro em Nazaré. Mas após a sua volta a Nazaré, após o seu batismo, ele não era mais apenas o filho do carpinteiro. Ele era alguém que já tinha iniciado o seu ministério. E nós, na nossa vida, antes de Cristo, antes de nos convertermos, antes de aceitarmos a Cristo, as pessoas mais próximas de nós, aquelas nas quais a gente convive muito próximo, que é a nossa família, aquela que nos vê crescer, ela enxerga em nós falhas, ela vivenciou em nós a época enquanto nós éramos da velha natureza, quando nós ainda éramos pecadores, quando a gente ainda não tinha encontrado Jesus. As pessoas, elas conviviam próximas de nós, então elas enxergavam nós e nos via como nós éramos, destituídos da glória de Deus, antes de conhecer a Cristo. Assim como o povo de Nazaré via Jesus como apenas filho de um carpinteiro. Mas Jesus, o povo de Nazaré não conseguiu enxergar Jesus como filho de Deus quando o seu ministério se iniciou, quando ele foi batizado. E a dificuldade que nós temos, de após aceitarmos a Cristo, mostrarmos para os nossos, mostrarmos para aquele que conviveu com a gente na época em que a gente convivia com a velha natureza, na época onde a gente era imergido no pecado, a dificuldade que temos de mostrar que hoje nós somos novas criaturas em Jesus. A dificuldade que nós temos de mostrar para os nossos quem nós verdadeiramente somos, da mesma forma como o povo de Nazaré não conseguia enxergar verdadeiramente quem Jesus era. Nós temos essa dificuldade, assim como Jesus teve essa dificuldade entre os seus, mas nós não podemos deixar que isso nos impeça. Hoje, no capítulo 6, o principal foco que eu vou trazer no nosso ensino vai ser sobre um teste de fé, sobre a fé. Fé poderia ser a palavra que resume o capítulo 6, o ensino dessa manhã, e vai muito desse momento que nós estamos passando no mundo, nas nossas cidades, e mostra que, mesmo diante das piores dificuldades, em Cristo a gente vence, a gente é mais que vencedores. Então nós temos essa dificuldade. Vale relatar também aqui que toda a situação que envolve o nascimento de Jesus possa ter colaborado para que o povo de Nazaré, para os fariseus, líderes da sinagoga em Nazaré, não o reconhecesse como Messias. Por quê? Porque toda a história que envolve o nascimento de Jesus, nós temos Maria que teve um encontro com o anjo e ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. Naquela época, a lei, e assim como com o judeu hoje, a lei de Moisés era a lei era a lei de Moisés. E lá existia uma lei de adultério. Então, toda a mulher que cometia adultério ou que parecesse grávida sem estar casada, sofreria punição de apedrejamento. Então, Maria, ela passou por este medo, ela passou por essa dificuldade, por esse temor de poder ser apedrejada quando ela pareceu grávida sem estar em um casamento. Até porque a palavra nos fala que o anjo precisou aparecer para José para mostrar e comprovar para ele que o anjo tinha aparecido para Maria, para que ele a tomasse como esposa
Então, toda essa situação, ela pode ter colaborado para que os mestres da lei, os fariseus da cidade de Nazaré, não reconhecessem Jesus, porque a punição da lei de adultério não era mais aceita sobre Maria, porque José aceitou ela como esposa. Mas as pessoas, os mestres da lei, que é visto na Bíblia como pessoas hipócritas, como pessoas que se achavam os melhores, eles com certeza não viam e não reconheciam que Maria havia ficado grávida por intermédio do Espírito Santo, mas sim por relações com outros homens. Então, Jesus era visto possivelmente pelos povos de Nazaré como alguém bastardo, como um filho bastardo, como alguém que nasceu de Maria sem ela estar casada. Então, toda uma situação envolvendo o nascimento de Jesus, toda uma situação envolvendo eles veem Jesus crescer no seu vilarejo, colabora para que eles questionem sobre a autoridade de Jesus ao ele dizer que a profecia havia se cumprido e que ele era o Filho de Deus. Mas que mesmo diante de toda essa dificuldade, em Cristo nós somos vencedores. E nós, mesmo diante das dificuldades, temos que mostrar a nossa nova natureza entre os nossos. Nós temos que mostrar, nós temos que voltar a Nazaré, nós temos que voltar aos próximos, aqueles que nos viram crescer, aqueles que estavam conosco quando nós ainda não tínhamos conhecido a Cristo, para mostrar a eles hoje quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo, quem nós somos, a nova criatura que nós somos. Continuando o texto, nós temos dois textos aí no capítulo 6, que é Jesus envia 12, que é os apóstolos em missão, e a execução de João Batista. Eu queria trazer só dois pontos sobre esses dois textos. A primeira sobre o envio de Jesus aos apóstolos. Jesus envia eles para irem às cidades, aos vilarejos, percorrer por toda a Galileia, para expulsar demônios e para levar o evangelho. E é dada sobre eles autoridade para fazer isso por Jesus. Então, Jesus dá a eles autoridades para irem e realizarem esta obra. Muitas das vezes, a gente deseja que Jesus venha e nos fale exatamente isso, nos dê autoridade e vá. Nós desejamos ir, muitas vezes nós queremos fazer missões em outros países, em outros estados, em outras cidades, e isso é importante, e quando Jesus nos manda para fazer isso, nós temos que obedecer, assim como os apóstolos obedeceram, mas é importante nós obedecermos aquilo que Jesus fala, onde nós estamos. Muitas das vezes Jesus pode estar mandando nós não ir para outro país, ir para outro continente, mas Ele está nos mandando em missão entre os nossos. Então, nós somos desafiados por Deus a mostrarmos quem somos entre os nossos, onde nós estamos. E muitas das vezes a gente espera receber de Deus um chamado muito grande, algo gigante, quando Deus está nos pedindo para fazer algo simples. E muitas das vezes nem o simples nós estamos conseguindo fazer e desejamos sempre algo maior. Não que entre os nossos seja simples, mas a gente tem que entender que Jesus, ele a cada dia nos fala algo, nos propõe algo, tem um chamado para a gente. E a gente tem que continuar esse chamado e realizar aquilo que Jesus quer que a gente realize hoje. João Batista, então, ele é executado, e a palavra, Marcos relata ali a palavra sobre a execução de João Batista. E eu queria trazer somente 2 pontos sobre este texto, que é de Marcos 6, do 14 ao 29. João Batista, ele é a pessoa que foi reservada para preparar o caminho para Jesus. É aquele que batizava o povo judeu no Rio Jordão, em água, para o arrependimento dos seus pecados, e ele mesmo sempre enfatizou que aquele que viria sobre ele, após ele, era maior do que ele batizava com água, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo. João Batista, ele tinha voz entre o povo judeu. João Batista, ele batizava na Galileia, mas a sua voz, ele chegava até a Judeia, até Jerusalém. E eu tenho certeza que até nos templos de Jerusalém, os fariseus, a sinagoga, eles já se sentiam ameaçados pela voz que João Batista tinha no deserto.
Então, ele tinha essa voz, tudo aquilo que ele falava ecoava entre o povo, era compartilhado entre o povo, era transmitido entre o povo. E João Batista, entre tudo aquilo que ele falou, ele chegou a falar para Antipas Herodes, que é o filho de Herodes o Grande, que era o patriarca da Galileia. A Galileia era governada por Antipas Herodes, enquanto a Judeia era governada por Roma, pelo governador romano. Então, ele chegou a falar para Antipas Herodes, assim como para todas as pessoas que iam até ele no Jordão, para se arrepender dos seus pecados. Só que João Batista, ele apontou qual seria este pecado cometido por Antipas Herodes e por sua esposa, que era de adultério. Então, Antipas Herodes, ele tomou para si a esposa do seu irmão mais velho. E ele falava isso. E essa mulher, que algumas versões traz como Herodias, outras Herodíades, ela não se arrepende do seu erro, não se arrepende do seu pecado. E isso leva ela a continuar errando. Ela não se arrepende pelo pecado de adultério e ela continua errando a ponto de incitar a morte de João Batista até que ela consiga. Então, o ponto que eu queria trazer sobre a morte de João Batista no ensino de hoje é que muitas das vezes a gente erra, mas o não arrependimento de nossa parte para com Deus sobre aquilo que a gente erra nos leva a continuar errando e muitas das vezes nos leva a cometer erros que a consequência daquele erro é muito maior do que o erro na qual a gente deveria ter sido se mostrado arrependido antes. No texto, ele nos relata que Herodes Antipas, ele se mostra arrependido, ele se mostra entristecido por ter executado João Batista. Mas apenas se entristecer pelo erro não é o suficiente. Muitas das vezes a gente fica triste, a gente sabe de alguns erros, mas muitas das vezes a gente não quer ter transformação, a gente não quer mudar aquilo que a gente fez. Errar, pecar, é normal, nós somos humanos, mas nós temos que buscar a santificação. A partir do momento em que o Espírito Santo, ele está em nós, faz de nós templo, ele nos convence daquilo que está imundo em nós. E nós, por amor a Jesus, por amor a Deus, por amor de tudo aquilo que ele faz por nós, pela tua graça que é imerecida, pela tua misericórdia que se renova toda manhã, a gente busca viver conforme aquilo que agrada a Deus. Então, a gente tem que buscar diariamente o arrependimento daquilo que a gente erra, dos nossos pecados. E apenas se entristecer pelos nossos erros não é o suficiente. Nós precisamos tomar essa iniciativa, essa decisão de mudar, de realizar mudanças e transformações nos nossos corações e nas nossas mentes. Seguindo aí o texto, nós temos a multiplicação dos pães e peixes, que é um milagre, um dos mais famosos de Jesus, que é incrível o quanto que nós podemos ser abençoados por este milagre que Jesus fez e por essa passagem. E eu queria trazer um pouquinho um ensino sobre esse milagre de Jesus e trazer alguns pontos para a gente estudar essa manhã. Primeiro, nessa multiplicação dos pães e peixes, uma multidão, ela reconhece Jesus e o segue. Então Jesus, ele estava caminhando com os seus discípulos e uma multidão o reconhece e começa a seguir. Antes, o primeiro versículo, as primeiras palavras desse subcapítulo fala: retornaram os apóstolos. Mas retornaram de onde? Retornaram da missão que Jesus havia lhes dado para ir às cidades e aos vilarejos e por toda a Galileia, para expulsar demônios, realizar milagres e partilhar e pregar o Evangelho. Então, os discípulos foram e após eles se retornarem, eles encontram Jesus e uma multidão começa a seguir eles. E é importante falar que Jesus teve compaixão com essa multidão. E é importante a gente ter sempre em mente, quando a gente lê o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, que ele retrata muito a forma como Jesus faz as coisas e as emoções que Jesus transmite quando ele realiza. Marcos, ele enfatiza o quanto que Jesus, ele teve compaixão para com aquela multidão. Assim como um pastor tem
para com as ovelhas. Então, Jesus, ele é o nosso bom pastor. Ele é aquele que nos supre de tudo. É aquele que nada nos falta quando nós somos pastoreados por ele. Então, Jesus, ele tem compaixão com a multidão, e isso retrata e volta um pouco sobre a nossa primeira lição do livro de Marcos, na qual nós falamos muito sobre compaixão. E é importante nós, mesmo neste período, e principalmente neste período, termos compaixão para com os outros, para com os nossos irmãos. E é importante, né, que durante essa passagem, os apóstolos, eles começam a questionar Jesus sobre a quantidade de pessoas que ali existiam. Os apóstolos falam para Jesus que a multidão estava próxima demais, que já estava anoitecendo e que eles estavam ficando com fome e que não tinha como alimentar a todos e que era necessário se despedir de todos. Jesus então fala para os apóstolos para darem à multidão o que comer. É importante a gente relatar sobre essa passagem, sobre este momento, é que quem realiza o milagre é Jesus. Assim como em tudo na nossa vida, quem realiza a obra é Jesus. Mas Jesus, Deus, ele se alegra quando nós nos disponibilizamos para ser instrumento do milagre de Jesus para a vida dos outros. Então Jesus, quando fala para os discípulos, deem a eles o que comer, é Jesus falando para eles assim: olha, se disponibilizem para trabalharem na minha obra, confiem em mim, eu vou dar o que comer, mas vocês podem se disponibilizar para que a obra de Deus se realize através da sua vida, para que outras vidas sejam abençoadas. E é importante nós constantemente, como igreja, fazermos isso, nos colocarmos à disposição. Deus, ele diz isso para nós, ele se alegra, ele fala: olha, faça, olha, se disponibiliza, abra o seu coração, se torne apto a receber o meu chamado e realizar aquilo que eu tenho para a sua vida. E Jesus então pergunta a eles o que eles têm, fala que apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus então rende graças àquilo que possui, e depois disso realiza o milagre da multiplicação, alimenta 5.000 homens e ainda sobram 12 cestos. Aqui é importante a gente trazer alguns pontos. Primeiro, Deus sempre supre as nossas necessidades, mesmo quando a gente acha que aquilo que a gente tem é pouco. Deus, ele faz tudo aquilo que a gente muitas das vezes acredita ser nada. Então, muitas das vezes nós estamos questionando, nós estamos reclamando daquilo que temos, quando na verdade tudo isso que temos é o que uma outra pessoa sonha em ter, porque o que ela tem é muito menos do que nós temos. Então, nós temos essa cultura de reclamar demais, de reclamar da vida, de reclamar das coisas que acontecem, de reclamar das coisas que possuímos, quando Deus, Jesus, o verdadeiro pastor, nos supre daquilo que realmente precisamos. E, mesmo diante daquilo que nós temos, Ele não permite que nada nos falte. E assim como Deus, Ele faz isso para conosco, Ele nos agracia e nos abençoa abundantemente com aquilo que nós temos e faz multiplicar aquilo que nós temos, é necessário nós tirarmos aqui um aprendizado de Jesus, que é o da gratidão. Jesus, ele dá graças aos céus por aqueles pães e aqueles peixes. Muitas das vezes nós temos alimento na nossa mesa, nós temos uma coberta que nos esquenta no frio, nós temos um guarda-chuva ou um carro que nos ajuda a locomover numa época de chuva, nós temos tudo aquilo que precisamos, mas nós não agradecemos por isso. Este momento que nós estamos passando aí de epidemia, eu acredito que todos nós vamos tirar muita aprendizagem em cima disso, mas uma aprendizagem importante, um aprendizado importante é o de darmos graça, de termos gratidão por aquilo que nós temos, porque daqui para ali, em um piscar de olho, nós não podemos mais ter. Nós podemos perder tudo o que temos, nós podemos perder um ente querido, nós podemos perder bens materiais, nós podemos perder em um piscar de olho coisas na vida. E aí muitas das vezes a gente dá valor quando a gente perde. É importante a gente valorizar, mesmo que o pouco, aquilo que a gente tem.
porque Jesus, ele supre todas as nossas necessidades. Continuando o texto, a gente vai chegar no subcapítulo, ou no capítulo, ou nos versículos, que é mais importante, ou chave, desse ensino de hoje. Nós trouxemos aqui um relato sobre os capítulos anteriores, mas nós vamos ler agora juntos, e vamos também falar um pouco sobre, a partir do versículo 45, sobre Jesus caminhar sobre as águas. Essa lição, ela tem como título Teste de Fé, e a gente vai falar um pouco sobre fé, e eu queria saber o que é fé. O que é fé? Vocês podem até responder nos comentários aí, aquilo que vocês acreditam que sejam, mas o que seria fé? O que é acreditar em algo? Fé é realmente acreditar em algo. Você pode ter fé e acreditar em muitas coisas na sua vida, mas o que é fé? Baseado no que a Bíblia nos traz, a verdadeira fé. Temos alguns versículos que trazem um pouco sobre o que seria fé para a gente. Em Hebreus 11:1, traz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então nós temos fé e acreditamos naquilo que Deus nos fala, mesmo que ainda não foi cumprido, mesmo que ainda não aconteceu. Como, por exemplo, a vinda de Jesus. Jesus, ele prometeu voltar para resgatar a tua igreja, e nós temos fé e acreditamos de que isso vai acontecer, mesmo que nós não precisamos enxergar que isso aconteça. E a prova que não se vê. Uma passagem importante e que vale ressaltar é sobre Tomé. Quando Jesus ele ressuscita, Tomé somente acredita quando toca nas tuas feridas. Muitas das vezes a gente precisa enxergar, a gente precisa tocar, a gente precisa, com os nossos sentidos, com a nossa razão, enxergar algo para acreditar. Quando a Bíblia nos mostra e nos leva a acreditar sem enxergar, acreditar sem os nossos sentidos, sem precisar enxergar, sem precisar ouvir, sem precisar tocar. Mas a fé também nos fala que, lá em Romanos 10:17, que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então nós acreditamos em Jesus, nós temos fé em Deus, em tudo aquilo que Ele fala, promete, fez, faz e ainda fará na nossa vida, pelo ouvir a tua palavra, por estudar a palavra, por ler a Bíblia. Então Jesus, ele é a origem da fé. Então a verdadeira fé, ela tem origem em Jesus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Lá em Efésios 2:8, também fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então a graça e a fé é dom de Deus. A graça que nos salva é dom de Deus, mas a graça somente está sobre nós por meio da nossa fé em Jesus Cristo, na nossa fé em Jesus como nosso Salvador. Em Lucas 17:5 também fala assim: disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Então Jesus, ele não somente é a origem da fé, mas como nós precisamos recorrer a Ele para que a nossa fé aumente. Nós podemos ter uma fé pequena, mas ela precisa existir, e enquanto ela existe, enquanto nós estamos ouvindo a palavra de Jesus, essa fé aumenta. Então, é Jesus que aumenta a nossa fé, e essa fé vem pelo ouvir a tua palavra, por viver a tua palavra. E por meio da fé é que nós somos salvos pela graça de Deus, que não provém de nós, é dom de Deus. Portanto, duas coisas importantes sobre a fé que a gente tem que entender. Primeiro, é uma questão de escolha. Nós é que escolhemos acreditar, nós é que escolhemos. As pessoas podem te dizer algo, você pode enxergar aquilo, mas você pode escolher não acreditar naquilo. É uma decisão sua, e nós temos que ter essa decisão de acreditar naquilo que Jesus nos fala, acreditar na tua palavra.
E a fé, ela vem apenas em cima da compreensão. Ou seja, nós só podemos acreditar em algo que nós compreendemos. Então, se nós não conhecemos a Cristo, se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não podemos ter essa opção de escolher acreditar na palavra de Deus. Então, é necessário que nós constantemente busquemos compreensão da palavra, para que a gente possa, a cada dia, fazer com que essa nossa fé se aumente. E constantemente na nossa vida a gente passa por testes de fé, ou seja, situações na nossa vida que nos levam a acreditar em algo, mesmo que tudo leva a crer que não. Portanto, eu queria trazer uma reflexão que vocês podem pensar e refletir durante a EBD, refletir durante a sua semana. E eu queria que eu lesse e vocês pensassem, que, se alguém quiser responder, pode responder, mas que fica aqui uma reflexão sobre o que seria teste de fé. Situações desconfortáveis e ameaçadoras, elas podem surgir a qualquer momento em nossas vidas. E a gente está vivendo uma neste momento. A qualquer momento, uma tempestade pode aparecer. Nossa vida, ela pode estar bem, e a qualquer momento pode acontecer uma dificuldade, uma tribulação, algo que nos leva a mudar o nosso eixo, que impacta diretamente na nossa rotina, na nossa vida. Mas quando essa tribulação, essa tempestade, essa situação desconfortável como que a gente vive hoje aparece, nós estamos cientes da presença de Deus nestes momentos, ou só quando somos abençoados por Ele? Ou apenas quando nós estamos bem? Nós somos abençoados, Deus nos abençoa, a gente consegue realizar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente planeja, e a gente dá graças a Deus por isso. Mas e quando a tempestade chega, e quando a gente passa por um momento delicado, quando a gente passa por uma situação desconfortável, nós temos conseguido enxergar a presença de Deus, principalmente nesses momentos? Que é aí que ocorre o teste de nossa fé. É o teste daquilo que a gente acredita, mesmo quando tudo leva a crer que não. Portanto, a gente vai ler então essa passagem sobre Jesus caminhando sobre as águas, e a gente vai refletir um pouco mais sobre ela, para falarmos um pouco sobre fé, e principalmente levarmos a essa situação que a gente está passando no mundo, na nossa cidade, no nosso país, neste momento, com essa epidemia. Em Marcos 6, de 45 a 52, nós vamos ler então, fala assim na versão NVI. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então, isso aqui aconteceu após a multiplicação dos pães e peixes. Então, houve a multiplicação, todos se saciaram, houve sobras, e logo após, Jesus, ele manda os discípulos para o mar, enquanto ele despede da multidão e se levanta a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava em meio mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de se passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Jesus subiu ao barco junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, e seus corações estavam endurecidos. Nós vamos falar um pouco sobre fé, sobre essa passagem aqui, sobre Jesus andar sobre as águas, e a gente vai começar estudando esse capítulo, esse subcapítulo, e aí começa Jesus mandando eles para o mar. Jesus manda os discípulos para o mar. Jesus já tinha conhecimento de que aquela tempestade, de que aquele vento forte, aquela ventania contrária, já iria se assoar sobre eles. E Jesus os manda. E aí fica uma pergunta:
por que Jesus não foi com os discípulos no barco? Vale ressaltar que no capítulo 4, Jesus já havia estado com os apóstolos numa tempestade, que foi quando Marcos traz que Jesus estava dormindo na polpa do barco, que é uma das características aqui, como nós já estudamos anteriormente, que evidencia a ajuda de Pedro para a escrita do Evangelho. Porque Marcos ele não poderia saber onde Jesus estava dormindo no barco, mas Pedro, como um pescador, saberia. Então, Pedro que diz a Marcos onde Jesus estava dormindo. Então, é uma das evidências, mais uma das evidências de que Pedro é que auxilia Marcos na escrita do teu Evangelho. Então, eles já tinham passado por uma tempestade anteriormente, é uma segunda tempestade, é uma segunda dificuldade que eles passam. Só que neste momento, Jesus não está no barco com eles. Na primeira tempestade, Jesus estava lá, dormindo, mas estava presente. E agora Jesus os manda sem a tua presença. Muitas das vezes, Jesus nos manda para fazer algo, para testar a nossa fé, para testar aquilo que nós já realizamos ou já vivemos na tua presença. Vale lembrar e ressaltar, como Márcia já nos falou no capítulo anterior, que Jesus ele foi tentado no deserto, mas quem leva Jesus ao deserto é o próprio Espírito Santo. Não é o demônio, não é o diabo que leva ele para o deserto, é o Espírito Santo. E muitas das vezes é Deus que permite que nós passamos por ventanias. É Ele que nos leva a passar por dificuldades. E nós não o reconhecemos, nós não reconhecemos o dedo de Deus nesse chamado, nessa ordem. Porque a gente não compreende que a gente precisa passar por testes de fé para relembrar aquilo que nós já tivemos na presença de Jesus. Eles tinham a presença de Jesus na primeira tempestade e agora eles estão passando pela mesma dificuldade ou parecida, mas sem a presença física de Jesus. E a fé deles é que poderia fazer com que eles passassem por essa situação, já que eles não enxergariam Jesus ali. Os apóstolos, então, eles foram ao mar ao anoitecer, e Jesus aparece andando sobre as águas de madrugada. Vamos colocar anoitecer lá para 6, 7 horas da noite, e de madrugada 3, 4 horas da manhã. Nós podemos aí imaginar que os apóstolos ficaram ao alto mar, sozinhos, por mais de 6, 7, 8 horas. Este tempo, eu acredito que foi o suficiente para os apóstolos questionarem onde está Jesus, questionarem por que Jesus mandaram eles para o mar. Olha, Jesus nos mandou para cá e nós estamos passando por isso e ele está em terra firme. Por que ele nos mandou? Por que ele não está aqui? Muitas das vezes a gente passa por isso. Antes da gente conseguir enxergar o dedo de Jesus, antes da gente conseguir enxergar Jesus caminhando para acalmar uma tempestade na nossa vida, a gente questiona onde está Deus, onde está Jesus nisso tudo. E eu tenho certeza que muitas pessoas nesse momento que nós estamos passando no mundo têm questionado onde está Deus nessa epidemia, onde está Deus nessa pandemia, onde está Deus nessas mortes, em tudo isso. E nós temos sim essa cultura de questionar a Deus onde Ele está, assim como os apóstolos possivelmente questionaram neste tempo que eles ficaram a sós. Mas Jesus e Deus, assim como no barco, mas em todas as situações da nossa vida, e assim como a que nós estamos passando hoje, Ele está no controle de tudo, mesmo que a gente não consiga ver no barco. Então, a Bíblia nos fala que ele tem uma alta ventania no sentido contrário. Então, a dificuldade que os apóstolos estão tendo é de seguir em frente. E essa é uma dificuldade que muitas das vezes nós temos e que certamente todos nós vamos passar um momento na nossa caminhada de conversão, nossa caminhada de transformação, nós vamos passar por esse processo de estagnação. Vai chegar um momento em que nós não vamos conseguir enxergar que estamos caminhando, que estamos seguindo em frente, que existe uma ventania muito forte contrária. E é neste momento em que a gente precisa entender quem que verdadeiramente nos leva para frente. A dificuldade, ela está nos trazendo para trás, ela está impedindo que a gente siga em frente, mas mesmo diante dessa dificuldade, é Jesus que faz com que a gente continue em frente. Então a gente precisa voltar ao foco,
ao verdadeiro foco. A palavra também nos fala que os apóstolos, eles tiveram terror e medo. Eles ficaram aterrorizados e somente reconheceram Jesus depois. Então, mesmo quando Jesus estava próximo do barco, eles não o reconheceram. Então, muitas das vezes, o terror e o medo impede que nós reconhecemos e enxergamos Jesus numa situação. Diante dessa situação que estamos vivendo, algo que nós possivelmente precisamos não ter é desespero, é pânico. Porque a partir do momento em que a gente abre espaço para o terror, para o medo, para o desespero, a gente não consegue enxergar Jesus nessa situação se ele não estiver no barco. A gente não consegue enxergar ele caminhando sobre as águas para acalmar essa tempestade, porque a gente está focado no medo. Então, mediante essa situação que nós estamos passando hoje, com certeza nós temos que seguir as orientações, as prevenções, aquilo que os órgãos de saúde, os órgãos, as autoridades falam, mas nós não podemos ter medo, porque mesmo diante de qualquer situação, Jesus está ainda no controle. Jesus nos fala que no mundo teremos aflições, mas tenham bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, nós podemos e precisamos ter bom ânimo, que é o que Jesus fala para os apóstolos quando eles estão com medo. Tenham bom ânimo, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. E uma mensagem que Jesus e a igreja precisa passar para todos nós neste momento é essa, é de que Jesus está no controle. Não tenham medo, tenham coragem, acreditem, tenham fé. Isso é somente um teste. E este teste traz aprendizado. Eu estou no controle. Jesus, então, ele nos ensina a não ter medo. E nós não podemos ter medo em nenhuma dificuldade, em nenhuma adversidade, em nenhuma ventania que nos deixa parado. Então, a gente precisa sempre estar firmado em Jesus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Jesus. A fé tem origem em Jesus. E é por meio da fé que somos salvos. Nós precisamos aumentar a nossa fé. E mesmo que não o vemos, ele ainda anda sobre as águas para acalmar uma tempestade. Nós podemos ter passado por alguma adversidade, alguma tribulação anteriormente, em que a gente conseguiu vivamente enxergar Jesus na situação. A gente não teve medo, porque ele estava no barco. Mas nessa situação, muitas pessoas estão passando por este momento e não estão conseguindo enxergar Jesus no barco. Se você não está conseguindo enxergar Jesus nessa situação, se você está passando por medo, não se preocupe, porque ele anda sobre as águas para parar essa tempestade. Ele está no controle de tudo, mesmo que nós não o enxergamos. Por isso que não é necessário que a gente o enxergue para ter fé, porque a gente acredita na tua palavra. O teste de fé, vale ressaltar também que a tempestade ou essa alta ventania, ela veio após a presença de Jesus, após presenciar a presença de Jesus. Essa não foi a primeira tempestade que os apóstolos passaram, foi a segunda. A primeira, eles presenciaram a presença de Jesus na tempestade. Neste momento, não. Vale ressaltar aqui que mesmo, e enfatizar, que mesmo que a gente não o enxergue, ele continua presente. É uma promessa dele, estarei com vocês até a consumação dos séculos. Tenham bom ânimo. Então ele está conosco nessa situação, mesmo que a gente não o consiga ver. Mas a gente, com certeza, durante toda a nossa vida, já passou por outras dificuldades que a gente conseguiu enxergar o dedo de Deus. A gente conseguiu enxergar a presença de Jesus. E assim como naquela, e em todas as dificuldades que a gente já venceu na vida, por fé e por Jesus, nessa também nós precisamos ter. Vale também aqui trazer um ensino sobre processo. Naquela época, era-se comum ter viagens de barco. Se você pudesse ir no barco, você iria no barco, porque pelo mar era um caminho mais curto. Nós temos que entender, naquela época não existia meio de transporte, não existia avião, ônibus, moto, carro. As pessoas se locomoviam a pé ou a cavalo. Então, por terra,
era um caminho mais longo, e por mar, geralmente era um caminho mais curto. Aqui Jesus ordena os apóstolos a irem por mar, a irem por caminho mais curto. Mas muitas das vezes na nossa vida a gente passa por tempestades, a gente passa por ventanias alto mar, porque a gente deseja tomar um caminho mais curto daquele processo que Jesus tem para a nossa vida. Tem um tempo para tudo, tem um tempo para tudo, tem um propósito para tudo que está debaixo dos céus. Muitas das vezes a gente quer dar um passo a mais do que a gente quer ou que a gente pode no momento. Muitas vezes a gente quer tomar um caminho mais curto quando a gente deveria tomar um caminho mais longo. A gente quer ter atalhos, a gente quer pular etapas. É importante passar por processos. E isso evita que nós passamos por muitas tempestades. Isso evita que a gente passe por muitas adversidades e ventanias na nossa vida. Porque a gente, muitas das vezes, passa por algo por querer antecipar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, é importante a gente entender o processo. Assim como Jesus teve o seu processo, cresceu, batizou, foi batizado, iniciou o seu ministério, se entregou por nós. Então, teve todo um processo para o ministério de Jesus, e existe todo um processo para a nossa vida, para a nossa transformação diária, para o nosso processo de santificação. Tudo aquilo que vem antes ou depois de Cristo é processo, e nós temos que nele entender o tempo certo para todas as coisas, e isso muitas das vezes impede que nós passamos por muitas dificuldades. Então, por que a nossa fé é testada? Quando a provação surgir, como posso recordar a mim mesmo que Jesus está ali, mesmo que eu não possa vê-lo? Eu acredito que o principal objetivo ou principal resposta, várias respostas podem existir ao porquê a nossa fé é testada, mas algo importante, um objetivo principal, eu acredito, que é para voltar o foco para Jesus. Pode ter certeza que muitas das vezes, quando algo acontece na nossa vida, é para a gente voltar o foco para Jesus. Muitas das vezes a gente está afastado, a gente não está lendo a palavra, a gente não está orando, a gente está se afastando, e a gente precisa voltar o foco para o verdadeiro, que é Jesus. E muitas das vezes as dificuldades vêm com esse intuito, com essa aprendizagem, que é para nós voltarmos o foco para Jesus. Então, diante dessa situação, muitas das vezes a gente pode estar se perguntando por que tudo isso está acontecendo no mundo. Pode ter certeza que muito aprendizado nós podemos tirar depois que essa epidemia se cessar. Mas a principal dela, e eu tenho certeza que muitas pessoas estão acontecendo isso com muitas pessoas, é voltarem o foco para Jesus. Quantas pessoas não têm voltado o foco para Deus, não têm voltado o foco para a oração, não têm voltado o foco para um relacionamento íntimo com Deus, neste momento em que estamos em casa, neste momento em que estamos juntos, apenas com os nossos familiares. Essa situação, ela leva nós a voltarmos ao foco, e é isso que nós precisamos fazer. É esse o aprendizado, ou o ponto dessa lição, desse capítulo 6, voltar o foco a Jesus, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações, porque Ele está presente sempre. E, mesmo quando a gente não o enxergue, a gente precisa constantemente lembrar a nós mesmos que Ele está presente, mesmo que a gente não o enxergue. Então é necessário que a gente aumente a nossa fé, que a gente acredite que Deus está no controle de tudo isso, e que a gente possa passar por isso, com toda essa situação, e sair melhores, sair cristãos melhores, sair sendo igreja melhores do que antes. Agora nós vamos fazer uma aplicação, portanto, do capítulo 6, que vai ser a Márcia, vai ser o fechamento da nossa escola bíblica, na qual a Márcia vai trazer uma aplicação aqui. Irmã Márcia, pode vir. Bom, nós vamos fazer a aplicação, e eu acabei fazendo alguma aplicação também do capítulo 5. Eu coloquei como aplicação um trecho da música da Mariana Valadão, se eu apenas te tocar, eu serei curado. Gostaria de saber cantar, quer dizer, saber sei, mas a voz não permite. Então, nós vamos pensar o seguinte: de que forma a nossa fé é testada? De como o Senhor testa a sua fé? Em seguida, eu coloquei o outro trecho, né? Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Então, nós somos testados na nossa fé. E agora? Como é que Jesus
nos responde em nosso texto de fé, né? Em nosso teste de fé. Uma história verdadeira conta o seguinte: no acidente do World Trade Center, em meio à carnificina, um operário encontrou, em meio aos escombros, em uma câmara do prédio 1, uma cruz de 6 metros. A descoberta o desafiou a ter uma esperança. Deus está no meio de tudo isto. Estou no meio daquele acidente, com muitas mortes, os escombros, e ele procurando por vidas, ele encontrou uma cruz. Muitas vezes, diante dos nossos problemas, nos nossos testes de fé, a gente não vê Deus, a gente não vê Jesus. Mas a gente tem que procurar reconhecer como que Jesus nos ajuda nos nossos momentos de teste. Como é que Jesus está? Né? Onde é que Ele está em tudo o que acontece? Agora, por exemplo, como que Jesus está? Lendo alguma coisa sobre essa pandemia, Jesus já tem se mostrado no meio de algumas coisas, né? A qualidade do ar na China já melhorou, algumas coisas boas já estão aparecendo lá, através da natureza. Em Veneza, né, o cessar das fábricas, os peixes já estão aparecendo em algumas coisas, nos canais. Então, Jesus tem se mostrado no meio desse momento de pandemia. E para nós, os nossos testes de fé. E o último teste, a última pergunta que eu quero deixar para vocês é o seguinte: baseei num hino do cantor cristão que nós conhecemos muito bem, né? Sua fé Jesus contemplará, sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará, né? Então, a nós, nos nossos testes de fé, em momentos anteriores a esse momento, como que Jesus nos respondeu? Nós não ouvíamos, mas Ele nos respondeu. De que maneira Jesus nos respondeu no nosso teste de fé? Nós vamos encerrar orando, e eu espero que a gente possa ter transmitido, deixado para vocês um pouquinho do capítulo 5 e 6. Mas antes de orar, o pastor quer falar? Graça e paz, irmãos. Que bom poder falar com vocês nesta manhã, né? Bacana demais. Eu certamente estou com muita saudade de vocês. Gostaria que neste momento nós pudéssemos ter aquela situação, né, de abraços, né, de beijos e tomarmos um cafezinho junto, mas isso não é possível, né? A lição de hoje ela foi muito importante e fica aqui o meu destaque para a questão de nos aproximarmos de Deus todos os dias com fé, crendo no poder dele. Esta situação que foi passada para os irmãos, né, desses 2 capítulos, né, nos diz que com Jesus nós podemos vencer e nós venceremos no nome dele. Amém? Eu quero convidar você a voltar para a sua televisão, né, hoje à noite. O Valdete está falando aí do Smart, né? Quem tem pode também acessar e ver pela televisão, mas se você não tiver, pode ser pelo notebook, pode ser pelo seu celular. Nós estaremos juntos hoje à noite às 19h30. E aí, da onde você está, eu quero convidar você a se colocar em pé e você orar a Deus, agradecendo a Deus por este momento e pedindo a Deus que continue nos abençoando, que mesmo afastados fisicamente, nós possamos estar todos os dias unidos em espírito, né, numa mesma fé, crendo no mesmo Deus e buscando, né, a solução juntos para este problema que nos afeta. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Agradecer, ó Deus, porque o Senhor é Deus poderoso, é Deus conosco, é Deus que está presente, ó Pai, em nossas vidas. Nós estamos vivendo um momento diferente, mas eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está na vida de cada pessoa, de cada família, e sei, ó Pai, que o Senhor está nos abençoando. E eu sei que este momento é um momento que nós iremos sair dele, ó Pai, mais robustos, mais fortes espiritualmente. Isto será motivo, ó Pai,
para crescermos na fé, crescermos, ó Pai, no compromisso que temos com o Senhor, de sermos crentes, sermos pessoas comprometidas com o Senhor Jesus e de transmitirmos o Teu Evangelho, e que possamos fazer isto agora de forma diferente. E hoje à noite, ó Pai, nós clamamos que o Senhor prepare os nossos corações, mas também que possamos aproveitarmos este momento para convidarmos os nossos amigos a ouvir a Tua palavra, para que eles possam ser alcançados pela graça do Senhor e os seus corações, ó Pai, receber uma palavra de esperança mesmo em meio à solidão. Assim, ó Deus, nós oramos e Te agradecemos por esta escola bíblica. Pai, muito obrigado, porque nós aprendemos muito com o Senhor nesta manhã. Obrigado pelos Teus servos que colocaram suas vidas hoje à disposição para nos trazer esta mensagem tão importante e profunda. Ó Pai, obrigado pela vida da Márcia, pela vida do Ítalo. Nós Te agradecemos também pela Paula, que está aqui conosco, que fez uma abertura também linda. Agradecemos pela vida do Tiago, ó Pai, que tem abençoado as nossas vidas, ó Pai, nos dando esta condição de estarmos ministrando aqui através desta live, ó Pai. Nós Te agradecemos no nome de Jesus e pedimos, Senhor, continue conosco, abençoando a Gabi, abençoando, ó Pai, também o Léo, que juntamente conosco, ó Pai, puderam transmitir a mensagem do Senhor através das músicas. E prepare as nossas vidas, nós queremos Te adorar e queremos fazê-lo, ó Pai, sempre em espírito e em verdade. Assim nós oramos, ó Pai, e abençoamos a vida de cada um dos nossos irmãos em suas casas agora. E prepare, ó Pai, a nossa vida no que diz respeito à tarde e à noite, e que possamos viver este tempo, ó Pai, com fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.